Fala galera do oitavo ano, aqui o terceiro vídeo com a continuação das últimas questões da apostila do SAEME que vocês receberam aí, certo? Então vamos lá, questão 25. Observe o polinômio a seguir, 2x menos 2y ao quadrado. Para x igual a 7 e y igual a 4, o valor correspondente a essa expressão é igual a... Então, para resolver isso aí, a gente tem que substituir x por 7 e y por 4 na expressão e fazer as continhas, né? Então, deixa eu repetir aqui. 2x menos 2y ao quadrado. Vamos substituir x e y pelos seus valores, 7 e 4, respectivamente. Então, vai ficar 2 vezes 7, que é x, menos 2 vezes 4 ao quadrado. 4 é o y, né? Então, primeiro vamos resolver a potência, ou seja, 4 ao quadrado. Então, isso fica 2 vezes 7 menos 2 vezes 16, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, né? Então, agora a gente resolve primeiro as multiplicações. Então, 2 vezes 7 são 14 e 2 vezes 16, 32. Então, fica 14 menos 32. E 14 menos 32 é aquele negócio, você deve 32 e paga 14, você fica devendo 18, tá bom? Ou seja, como alguns professores ensinam, você tem sinais diferentes, você repete o sinal do maior, né? E subtrai. Então, 32 menos 14, 18. Como você repete o sinal do maior, então você fica com menos 18. Eu não gosto de dizer isso de repete o sinal do maior, porque se você tem 14 e menos 32, o maior é 14. E qualquer número positivo é maior do que o número negativo, né? Mas aí ele fala em relação ao seguinte, 14 e 32, tá? Mas eu prefiro que você observe isso como sendo pagando alguma dívida. Tenho dívida e vou pagar, aí você ou vai ficar com a dívida ainda, ou você ainda vai ficar com alguma coisa, né? Quando paga. Nesse caso aí, eu tinha 14, estava devendo 32, então é claro que quando eu pagar os 14, eu ainda vou ficar devendo 18. Isso aí, então, é a resposta alternativa A, né? Menos 18. Vamos para a questão 26. Então, a questão 26 tem um enunciado que diz: Camila comprou uma bicicleta que custa R$ 120. Ela pagou à vista e ganhou um desconto de 15%. Quanto Camila pagou por essa bicicleta? Então, vê só, eu tenho que calcular... Esse desconto aí de 15%, eu faço 15% vezes 120, certo? Tem várias maneiras de calcular uma porcentagem, mas eu vou calcular assim, 15% vezes 120. Aí eu escrevo a forma de razão, os dois números, 15% e 120. 15% é 15 por 100, né? E 120 escrito em forma de razão, a razão mais simples é 120 dividido por 1. Todo número inteiro que eu quiser escrever em forma de razão ou fração, eu boto sobre 1, tá bom? Então, agora eu faço a multiplicação dos dois de cima, 15 vezes 120, e os dois de baixo, 100 vezes 1. 15 vezes 120 dá 1.800, e 100 vezes 1 dá 100. Para dividir isso aí agora fica fácil, porque eu corto os dois zeros, e aí eu fico com 18 dividido para 1, que é 18. Veja, 18 é o desconto que ela teve. Como eu quero saber quanto ela pagou pela bicicleta, eu pego os 120 e tiro os 18, né? Que foi o desconto que ela teve. E 120 menos 18 dá 102. Então ela pagou R$ 102 pela bicicleta, que você vê aí que é a alternativa C. Vamos embora para a questão 27. Na questão 27 eu tenho um enunciado que diz: um campo de futebol vai ser gramado novamente apenas nas duas pequenas áreas do goleiro. Essas áreas são formadas por dois retângulos de lados que medem 3 metros e 7 metros, como mostra a figura abaixo. Qual é a área desse campo que vai receber gramado novo? Então, gente, para calcular a área, eu multiplico o comprimento vezes a largura, no caso de um retângulo, certo? Então, eu vou calcular a área de um desses retângulos aí. Então, a área é 7 vezes 3, certo? E 7 vezes 3 dá 21. Então, a área de cada um desses retângulos aí é 21 metros quadrados, certo? Mas como são os dois retângulos, as duas pequenas áreas que vão receber o gramado novo, então 21 duas vezes é 42, que é o que você vê na alternativa C, certo? Vamos para a questão 28, vamos embora. Então, aí na questão 28, eu tenho: numa competição, um time de saída ganha 7 pontos. No jogo seguinte, perde 5 pontos.
Em seguida, perde mais 4 pontos. O time se desestrutura e perde 8 pontos seguidos. De repente, o time acerta sua postura e ganha 12 pontos, mas numa bobeada da defesa, lá se vão 3 pontos, no caso. No último jogo, faz 15 pontos. O time terminou com... Aí você tem as alternativas aí. Então, você tem que calcular para ver qual alternativa tem a resposta correta. Então, vamos lá. Numa competição, um time de saída ganha 7 pontos. Então, o que ele fica aí é com 7 pontos, né? Que é o que ele ganha logo assim no time de saída. Então, no jogo seguinte, ele perde 5 pontos. Bem, se ele tinha 7, ele fica com quanto? 2, não é verdade? Então, em seguida, perde mais 4 pontos. Se ele perdeu mais 4 pontos tendo 2, ele vai ficar devendo 2, né? Então, menos 2 pontos. Ele tinha 2, perdeu 4, fica devendo 2. O time se desestrutura e perde 8 pontos seguidos. Bem, ele já estava devendo 2, agora perdeu 8, vai ficar devendo o quê? 10, na verdade? De repente, o time acerta a sua postura e ganha 12 pontos. Bem, ele ganhou 12 pontos, mas não vai ficar com 12 pontos. Por quê? Porque ele está devendo 10. Então, ele vai ficar somente com 2, tá certo? Bem, mas numa bobeada da defesa, lá se vão 3 pontos. Então, nesse caso, como ele tinha 2 e aí ele perdeu 3, ele vai ficar devendo 1, certo? Bem, no último jogo faz 15 pontos. Então, ele estava devendo 1, fez 15 pontos, aí, ou seja, pagou 1, ficou com 14, não é verdade? Então, o time terminou com 14 pontos, que é a alternativa B, certo? Então, vamos para a questão 29. Questão 29 diz o seguinte: observe os ponteiros nesse relógio. Está marcando aí meia-noite ou 12 horas, né? Bem, decorridos 3 horas, qual o ângulo formado pelos ponteiros? Vê só, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que um círculo, uma circunferência, ela tem 360 graus, certo? Então, como o relógio tem 12 números aí, os 12 números dividem o círculo em 12 partes iguais. Então, como o círculo tem 360 graus, eu vou dividir por 12 para saber quanto é cada parte que o círculo fica dividido, né, por esses números. E aí, 360 dividido para 12 é 30. Quer dizer que quando os ponteiros estiverem entre dois números seguidos, eu terei um ângulo entre eles de 30 graus, né? Desculpa aí, 30 graus. Bem, então, quando marcar 1 hora, eu vou ter 30 graus. Quando marcar 2 horas, eu vou ter 60. Quando marcar 3 horas, eu vou ter 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E aí, ó, alternativa D. Questão bem tranquila, bem fácil e rápida de se resolver. Vamos para a última questão do vídeo e da apostila de vocês, que é a questão 30. Vamos lá. Bem, a questão 30 diz o seguinte: o número 4/3, ou 4/3, como queira, na reta numérica está localizado entre... Então, vê só, gente. Em primeiro lugar, 4/3 é um número positivo. Então, ele está depois do zero, tá? À direita do zero. Então, ele não pode estar nessa região aí que eu estou colorindo de azul, né? Beleza. Então, veja só. Se você dividir R$4 para 3 pessoas, vai dar um pouquinho mais de R$1 para cada um. R$1,33, né? Mais ou menos. Então, você vê logo que 4/3 é um número que está entre 1 e 2, certo? Então, não tem muito o segredo, não. Mas aí, se você quiser, né, saber qual é o número decimal, você pega e divide 4 para 3. Veja, 4 dividido para 3 dá 1. E aí, 4 dividido para 3 dá 1, sobra 1, certo? E aí, para continuar essa divisão, eu coloco um 0 ao lado do 1, que sobrou, e uma vírgula ao lado do 1 da resposta. Então, agora eu faço 10 dividido para 3, que dá 3, né? 10 dividido para 3 dá 3, e aí sobra 1. E aí, essa divisão ia ficar 1,33333, se eu fosse continuar essa divisão. Mas 1,3 já é suficiente para saber que o número está entre 1 e 2, ou seja, alternativa B. Beleza, gente? Essa foi a última questão aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido direitinho. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e estudem muito, tá certo? Teu Márcio tá com saudade de vocês. Abração para todos. Até a próxima.